todos? Até aí, professor. Todos impressores, podemos começar? Já? Bom, se vocês quiserem fazer pergunta, pode fazer, tá? Tá gravando, mas não tem problema nenhum não. Perguntem à vontade para ninguém achar que eu estou doido falando sozinho aqui. Tá certo? Então vamos ao que interessa. Assunto novo, dinâmica do movimento circular. O que vocês vão precisar saber a partir de agora? O que já foi falado antes para vocês, correto? Dinâmica do movimento circular nada mais é que a união de quantos assuntos? Dois. Dinâmica, vamos colocar aqui, ó. Quando você fala em dinâmica, você vai fazer a análise das forças que atuam sobre o corpo, correto isso ou não? E aí eu pergunto a vocês sabem todas as forças decoradas já ou não? Sim. Já memorizaram todas? Então fala contigo, quais são as forças que atuam sobre o corpo? Rápido, rápido. Peso. Primeira força, peso. Como é que atua o peso? Massa, velocidade. Como é que atua a força peso? Sempre nesse cara vertical, é uma força radial, não é uma força radial? É sempre uma força radial apontando para dentro ou para fora da Terra? Para dentro, para o centro da Terra, não é isso? Como eu falei para vocês, no referencial limitado como o nosso, a gente pode dizer naturalmente que a força peso atua puxando o objeto para onde? Para baixo, beleza? É isso? Lembra, a força peso vetorialmente tem a mesma direção e sentido da aceleração da gravidade, correto? A segunda força, a reação normal e de contato. Aí não esquece, a reação normal de contato só aparece quando o corpo tem contato com uma superfície, é aquela força de reação à compressão do objeto sobre a superfície, lembra? Se o objeto está em cima de uma superfície, ele cria uma força comprimindo a superfície para baixo, essa superfície reage empurrando o objeto para fora dela. Ela tem que formar sempre 90 graus com a superfície, apontando para dentro ou para fora da superfície? Para fora. A terceira força é a famosa força de atrito. Lembra da força de atrito? Aí um detalhe, a força de atrito você só desenha quando ele fala que tem. Se ele disser, o objeto está deslizando no plano liso, numa superfície lisa, você vai colocar o atrito? Não. O atrito foi desprezível, vai colocar o atrito? Não. O atrito, quando você for desenhar, tem que lembrar que é sempre contra o movimento ou possível movimento. Lembra disso ou não? É contra o movimento ou possível movimento. E sempre paralelo ao plano. Lembra? Paralelo ao plano. Agora, como é que se calcula a força de atrito? Quem é que lembra? A força de atrito do FAT é o coeficiente multiplicado pela força normal. O coeficiente de atrito que pode ser estático ou cinético. Isso é uma coisa que você não pode esquecer por tudo que é mais sagrado nesse mundo, beleza? Agora, quarta força que atua sobre o corpo, lembra? É aquela famosa tração. Tração ou tensão. Qual a simbologia? É um tesão, T maiúsculo. A tração só aparece em fios, só quando os fios estão esticados. E a quinta força que atua sobre o corpo é a famosa força elástica. A força elástica só aparece quando você tiver molas. E lembra, essa força elástica sempre atua contra o esticamento da mola, contra a compressão da mola, e ela pode ser calculada pegando o que é a equação? Kx. Lembra que o K é a constante elástica da mola e o X é a deformação da mola. Aí você pensa, professor, eu vou ter que saber todas essas forças de novo? Pior que vai, mano. Mas aí é que é a questão, você vai ter que saber essas forças e observar como que elas estão atuando quando o objeto executar uma trajetória circular. A partir de agora você tem que analisar as forças que atuam sobre o corpo, só que dentro da movimentação circular que ele está descrevendo, dentro da circunferência que ele está descrevendo. Aí você pensa, é mais difícil, professor? Cara, pelo contrário, fica mais fácil. Porque você não tem que pensar mais muito não. Por que não? Porque a partir de agora você vai ter uma única representação para todas elas, que é daquela famosa força centrípeta. Quem lembra da força centrípeta? Você pega a questão da trajetória circular, lembra da história? Se você pega o objeto executando uma trajetória circular, um arco de circunferência, uma circunferência qualquer, a primeira coisa que você vai ter que lembrar é que esse objeto tem velocidade, certo ou errado? E se tem velocidade, automaticamente você vai ter, nesse caso, essa velocidade vetorial, esse vetor velocidade, atuando sempre de forma tangente à trajetória e sempre puxando o objeto para dentro ou para fora da circunferência? Para fora. Toda velocidade vetorial que você considera na movimentação tem essa direção e sentido, sempre tangente à trajetória, puxando o objeto, nesse caso em linha reta para fora da circunferência. Aí é que está a questão. Se a velocidade atua puxando o objeto para fora, lembra, deve ter alguma grandeza que está atuando puxando o objeto para dentro para manter a circunferência, certo? Quem lembra sabe que essa grandeza é aquela famosa aceleração centrípeta. Só que aí que está a questão. Associado à aceleração centrípeta, você vai ter uma força, certo? E essa força nada mais é que a famosa força centrípeta. Aí você pensa,
Qual força centrípeta, professor? Não, não. Anota, complementa. Coloca o R aqui em cima. Colocou? Então você vai ter o que nós chamamos de uma resultante centrípeta. Aí, só para não esquecer, o que seria a resultante? Não seria nada mais nada menos que a soma vetorial das forças que atuam sobre o corpo? Você lembra disso ou não? A resultante centrípeta vai continuar tendo a mesma ideia. Vai continuar tendo aquela ideia de que você vai estar sempre fazendo uma soma vetorial, uma relação entre os vetores de força que atuam sobre o objeto. Só que com um detalhe. Qual o detalhe? Se a resultante é centrípeta, você vai estar analisando a relação entre as forças centrípetas que atuam sobre o objeto. Aí você fala, professor, mas essa resultante sempre vai estar apontando para o centro? Sempre vai estar apontando para o centro. Se o movimento é circular, você tem que lembrar que a velocidade puxando o objeto para fora, ela só vai descrever a trajetória circular se tiver essa resultante centrípeta atuando, puxando o objeto para onde? Para o centro. É a resultante centrípeta que atua, puxando o objeto para o centro para manter a trajetória circular. E aí eu pergunto a vocês, essa resultante centrípeta pode ser calculada? Pode. Como? Segundo a lei de Newton. Quem lembra da segunda lei de Newton? Força igual a massa vezes A. Só que aqui, ó, a força é centrípeta, então a tua aceleração também vai ser centrípeta. E aí vem a pergunta que todo mundo faz, que todo professor faz. Vocês lembram como calcula a aceleração centrípeta? E aí sim entra a ideia do movimento circular, beleza? A ideia do movimento circular recai especificamente no momento que você vai calcular a aceleração centrípeta, porque a aceleração centrípeta é uma grandeza puramente associada a trajetórias circulares. E aí eu pergunto a vocês, só vocês, fala aí, como é que eu calcularia a aceleração centrípeta? Duas equações, fala, V ao quadrado sobre R, e a outra, quem lembra da outra? A aceleração centrípeta também pode ser ômega ao quadrado vezes quem? Vezes R. Presta atenção nisso. Duas equações para aceleração centrípeta, V ao quadrado sobre R ou ômega ao quadrado vezes R. E aí, outra pergunta que todo professor tem que fazer para vocês. Quem é o ômega? V é velocidade linear. O R é o quê? O raio da circunferência. Mas quem é o ômega? E isso, velocidade angular. E aí eu pergunto a vocês, vocês lembram lá do movimento circular como calcula a velocidade angular? Pode falar, tem medo não, fala contigo. Vai lá, primeira equação para calcular o ômega, pode falar. Fala, pô, fala, 2πf. Quem que é o F? Quem que é o F? Frequência. Qual é a outra? 2π sobre quem? Sobre T. Quem é o T? Período. Qual a definição de frequência e período? Frequência, número de voltas que ele executa durante um determinado tempo. É ou não é? E o período? Quem lembra o que é o período? É o tempo necessário para dar quantas voltas? Uma volta. Beleza? Além dessa equação tem outras, não tem? O ômega também pode ser V sobre R e o ômega também pode ser delta φ, lembra dessa ou não? Sobre delta t. O que é delta φ? Espaço angular, deslocamento angular. Lembra que o espaço angular, deslocamento angular, é o ângulo que o objeto percorre ao longo da circunferência. Não esquece isso. Tá ok? Você tem 4 equações para calcular a velocidade angular. Então você tem, nesse caso, 4 formas para calcular o ômega e na substituição encontrar o valor de quem? Da aceleração centrípeta. O que você vai ter que fazer? Sabendo que o movimento é circular, você já sabe que vai ter que usar a equação da resultante centrípeta, correto? Só que no lugar da aceleração centrípeta, você vai substituir uma das duas equações que você tem. Ou você substitui V ao quadrado sobre R, ou substitui ômega ao quadrado vezes R. Uma outra observação para vocês. A resultante centrípeta é a relação entre as forças que são centrípetas e estão atuando sobre o objeto. Presta atenção. Força resultante centrípeta não é mais uma força. Coloca uma coisa na cabeça de vocês. Força resultante centrípeta não é mais uma força. Força resultante centrípeta é uma das forças que atuam sobre o corpo e, nesse caso, representam forças centrípetas. E aí vem a pergunta, qual a diferença entre resultante centrípeta e força centrípeta? A resultante é a relação, a união das forças, é a soma vetorial das forças que atuam sobre o corpo, né? Mas aí vem a pergunta, o que é uma força centrípeta? Só para não esquecer, o que seria uma força centrípeta que atua sobre o objeto? Anota aí, toda e qualquer força centrípeta nada mais é que uma força que atua sobre a reta do raio.
E isso é uma coisa que você vai ter que lembrar e nunca mais esquecer, tá ok? Sempre que você falar em resultante centrípeta, você está fazendo a relação entre forças. Só que quando você falar especificamente da força centrípeta, toda e qualquer força centrípeta corresponderá a qualquer força que atua sobre a reta do raio. Ah, professor, eu pensei que a força centrípeta sempre estaria puxando o objeto para dentro. Não, brother. Quem puxa o objeto para dentro em qualquer circunferência é a resultante. A força centrípeta ela pode estar puxando o objeto para dentro, mas também pode estar puxando o objeto para fora da circunferência. Aí você pensa, como assim? Pela definição. Força centrípeta é toda força que atua sobre a reta do raio, certo? E aí, um detalhe para todos vocês. Você pega uma circunferência. Você sabe que a circunferência tem raio, não tem? E aí vem a pergunta, o que é o raio da circunferência? É a distância do centro até a linha de circunferência, certo ou errado? Só que uma coisa é o tamanho do raio, outra coisa é a reta do raio. A reta do raio, assim como toda reta, ela pode começar em ponto, pode ou não pode? E pode ir até o infinito, se você quiser. De tal modo que eu vou ter reta do raio dentro da circunferência e vou ter reta do raio fora da circunferência. Coloca uma coisa na cabeça para vocês. O raio tem um comprimento, que é a distância do centro até a linha de circunferência. Mas a reta do raio, ela pode começar no centro da circunferência e ir até o infinito. Resultado, toda força que está atuando sobre essa reta do raio será necessariamente uma força centrípeta. Aí você pensa, professor, e como poderia aparecer? Assim, ó, imagina que você tem essa circunferência, mas não? Aí você tem um objeto em movimento com um determinado valor de velocidade puxando o objeto para fora, beleza? Presta atenção, está aqui a reta do raio. Sobre esse objeto, tu tens uma força F1 puxando para dentro e tens essa outra força F2 atuando assim, ó, puxando o objeto para fora. Presta atenção. Aqui, sobre ele, você tem quantas forças atuando? 2. E aí eu pergunto a vocês, tu tens essa força F1 que puxa o objeto para dentro, certo? Está sobre a reta do raio, está? E tu tens essa força F2 que está puxando o objeto para fora. Só que tem um detalhe, essa força F2 também está sobre a reta de quem? Do raio. A pergunta que eu faço é, das duas, só o F1 é centrípeta? O F2 também é centrípeta? Ou nenhum dos dois é centrípeta? A pergunta que eu faço é, quem é centrípeta dessas duas forças que atuam sobre o corpo? F1, F2 ou as duas? Ou nenhum? Aí vem pela definição. O que seria uma força centrípeta? Toda e qualquer força que atua sobre a reta de quem? Do raio. E aí está a questão, F1 está na reta do raio? Está. F2 também está sobre a reta do raio? Está. Essas duas forças que estão atuando sobre a reta do raio, necessariamente são forças centrípetas. Só que tem detalhe, elas são opostas, são ou não são? Se elas são opostas, uma é positiva e outra é negativa. Qual vai ser a positiva? Aqui está atuando, puxando o objeto para dentro ou para fora da circunferência? Para dentro. E qual seria a negativa? Aqui puxa para fora. As duas são centrípetas, são ou não são? Então diga, quem vai ser a resultante centrípeta? Vai ser a relação entre as duas. Como uma é positiva e outra é negativa, a resultante centrípeta acabará sendo a soma ou a subtração das duas forças? A subtração. É isso que você vai ter que lembrar, correto? A força para ser centrípeta, ela necessariamente não tem que sempre puxar o objeto para dentro da circunferência, não. A resultante centrípeta tem que puxar para dentro, mas uma força centrípeta, ela tanto pode puxar para dentro, como pode puxar o objeto para onde? Para fora da circunferência. Só que não pode esquecer, pelo amor de Deus, ela só vai ser centrípeta se estiver localizada sobre a reta de quem? Do raio. Ela só vai ser centrípeta, positiva ou negativa, se está atuando sobre a reta do raio. E um detalhe, por que o F1 é positivo? Porque está puxando para dentro. Mas não é só por isso não, é porque essa força F1 está na mesma direção e sentido da aceleração centrípeta. A força que está na mesma direção e sentido da aceleração centrípeta é considerada positiva. A que está contra é considerada negativa. Fechou? As duas são centrípetas, são. Então, como é que eu calcularia a resultante? Soma ou subtração das duas? Subtração. Tudo bem? Alguma pergunta em relação a isso? Tem certeza? Absoluto? Tá? Então, olha esse caso aqui, ó. Agora eu quero ver se vocês são bons mesmo. Vai lá. Tu tens essa parada aqui, ó. Tu tens aqui o objeto em movimento com determinado valor de velocidade. Isso daqui é a reta do raio. Bora colocar aqui a reta do raio. Beleza? Aí tu tens uma força F1 puxando o objeto para dentro. Coloca aqui o F1. E tu tens a força F2 desse modo aqui, ó.
atuando sobre o objeto meio que inclinado. Está aqui, ó. Essa seria a nossa força F2. A pergunta que eu faço é, olha para cá agora, presta atenção. Tu tem quantas forças atuando sobre o corpo? 2. Já? Das duas, quem é centrípeta? F1, F2 ou as duas? F1 é centrípeta? F1 é considerada força centrípeta? F1 é considerada força centrípeta ou não é? Sim. Por quê? Está sobre a reta do raio. Não está sobre a reta do raio? Beleza, F1 está tranquilo. E está puxando para dentro. Se está puxando para dentro, é positivo ou negativo? Positivo. Não é positivo? Beleza. E o F2? É centrípeta? Esse F2 é centrípeta? F2 está sobre a reta do raio? Não. Se você prestou atenção, o F2 não está sobre a reta do raio. O F2, em relação à reta do raio, está inclinada de um ângulo alfa. Consegue ver isso ou não? Isso. E aí é que está a questão. Se o F2, em relação à reta do raio, está inclinada, senão ela pode estar decomposta. Aí você pensa que na decomposição, você sempre vai ter que decompor a força em função de x, y, né? Então você considera que a reta do raio é o eixo y e que perpendicular à reta do raio, que nesse caso é tangente à trajetória, você vai ter quem? O eixo x. Resultado, está inclinada? Tá. Se está inclinada em relação ao raio, decompõe como toda força que você pode decompor. Nessa decomposição, o que você vai ter? Uma força F2, uma parte dessa força F2 projetada sobre o eixo x, uma parte dessa força F2 projetada sobre o eixo y, de tal modo que você vai ter a projeção dessa força em x, sendo o F2x, de um detalhe, tangente à trajetória, e você vai ter uma componente dessa força F2 no eixo y, F2y, nesse caso, perpendicular à trajetória sobre a reta do raio. Nesse caso, o F2 não é centrípeta, mas a componente y da força 2 é centrípeta? É. E ela está puxando o objeto para dentro ou para fora da circunferência? Para fora. E se é para fora, ela será uma força centrípeta, negativa ou positiva? E aí, como é que ficaria a nossa resultante centrípeta? Só vocês. Como é que ficaria a nossa resultante centrípeta? Ficaria F1 menos F2 o quê? Y. Uma outra pergunta. Como é que eu faço para calcular F1, F2 e F2x? E como é que eu faço para calcular F2y? Lembra? Regra do Tocou-Coçou. Quem que lembra? Ó, se você quiser usar a parada de trigonometria, seno e cosseno, pode. Mas se você tem preguiça, como eu tenho preguiça de fazer essas coisas aí, o que a gente pode usar? Um macetezinho, né? Regra do Tocou-Coçou. Lembra? Se o arquinho do ângulo toca na componente, cossa. Se cossa é cosseno. Se o arquinho do ângulo não toca na componente, não. Cossa. Se não cossa é o quê? Seno. Formou? Tem certeza? Absoluta? Então diga, F2x é F2, seno ou cosseno? F2y é F2, seno ou cosseno? O arquinho do ângulo toca em x? Não. Rapaz, arquinho do ângulo toca em x aqui? Não. Se não toca, não coça. Se não coça é o quê? Seno. E o F2y, o arquinho do ângulo toca em y? Toca. Se toca, coça. Se coça é o quê? Cosseno. Agora, só um detalhe para todos vocês. O F2y é uma força centrípeta, não é? E o F2x? Aí sim. Esse F2x é o que nós chamamos de uma força tangencial. Força tangente. Você lembra da aceleração tangente? Lembra não? Aí é que está a questão. Essa força tangente, posso chamar essa força tangente de UFT? Posso ou não posso? Ela pode ser calculada, certo? E ela pode ser calculada, essa força tangente, pegando mais uma vez a segunda lei de Newton. E aí é que está a questão. Para que serve essa força tangente? Só para indicar que na direção, nesse caso tangencial, na mesma direção e sentido da velocidade, você vai ter uma aceleração tangente. Essa aceleração tangente faz a velocidade aumentar ou diminuir? Aumentar. Ou seja, a decomposição da força 2 fez aparecer duas forças diferentes, uma tangencial e outra centrípeta, sendo que essa tangencial ela é responsável apenas pela variação de quem? Da velocidade, correto? Ela apenas faz a velocidade aumentar se está na mesma direção e sentido da velocidade, ou diminuir se ela está, nesse caso, em sentido oposto à velocidade, correto? Aí você pensa, toda vez vai acontecer isso, professor? Toda vez não, Pedro. Fala aí, só quando tiver que decompor a força F2. Tá vendo? Não, mas não é isso não. Não
fica assim não, tá? Pô, chorando, detesta que uma mulher chora. Tá certo? Tudo bem até aqui? Compreendendo essa primeira parte, todo mundo entendeu? Alguma pergunta? Dúvidas? Questionamentos? Na dica de nada? Dá um pause aí, bicho. Quero ver se cara discutiu aí. Beleza? Então vamos lá. Alguns exemplos com relação a essa parte dinâmica do movimento circular. São coisas relativamente fáceis, correto? De se ver no dia a dia. Assim como, por exemplo, o carro enfrentando curvas. Vamos imaginar algumas coisas que vocês vão precisar lembrar. Imagina o carro enfrentando curva. Presta atenção, tá? Imagina aqui, ó. Você tem, primeiro exemplo, tá? Coloca assim, o carro em uma curva. Só para que você comece a entender essa questão das forças. Em uma curva plana. Depois eu vou pegar outro tipo de curva para vocês, tá ok? Primeira situação, você imagina a situação onde o carro está efetuando uma curva. Imagina que você está vendo a curva de cima, tá ok? Coloca assim, ó, vista de cima. É como se você estivesse no helicóptero, olhando de baixo para cima. Você tem a trajetória circular. Ao longo dessa trajetória circular, você vai ter um carro em movimento. E só para não esquecer, esse carro em movimento tem velocidade, não tem velocidade? E essa velocidade sempre vai estar atuando, puxando o carro para dentro ou para fora da curva? Para fora. Lembra que a velocidade, como é tangencial, sempre puxa o objeto para fora da circunferência. Agora, primeira pergunta que tem que fazer. Se o carro consegue efetuar a curva, consegue efetuar por quê? Porque deve ter uma força puxando o objeto para dentro ou para fora? Para dentro da curva. E aí é que está a questão. Que força é essa? Uma das forças que você tem. Professor, mas não é centrípeta? É, mas lembra que eu falei, centrípeta não é uma outra força. Centrípeta é uma das forças que você tem atuando sobre o objeto, beleza? E aí a pergunta que eu faço é, Diego, se o carro está efetuando a curva, qual é a força que mantém o objeto preso à curva? Bem simples, é o atrito, né? O que não deixa o carro derrapar, não é o atrito? É o atrito que segura o carro na pista? Quando o carro que efetua a curva, a velocidade puxa o objeto para fora. E se a velocidade puxa o objeto para fora, você necessariamente deverá ter uma força de atrito puxando o objeto para dentro. Essa força de atrito que está atuando sobre a reta do raio vai ser, nesse caso, a famosa força resultante centrípeta. Aí você fala, professor, mas não tem apenas o atrito atuando sobre ele. Não, não tem mesmo não. Lembra, o carro tem massa, não tem massa? Se tem massa, tem o quê? Peso. Ele não está em contato com uma superfície? Tá. Se está em contato com uma superfície, tem normal, não tem? Mas a normal e o peso são centrípetas? Não. Faz o desenho vendo o sistema de frente. Tá ok? Observa, tenta imaginar a vista da curva de frente. Tá? Se você observar a curva de frente, ela é uma curva plana, né? Se é uma curva plana, a pista é horizontal. Vamos colocar assim, correto? Então você vai ter a curva mais ou menos assim, olhando de frente. Quando você olha o carro de frente, o que você enxerga? Bora fazer exercício mental, rapidinho. Quando você enxerga o carro, quando você olha de frente um carro, o que você enxerga? Primeiro o para-brisa, não é para-brisa? É ou não é? Aí depois o que mais? Os faróis, aí você vê o pneu, não vê o pneu? Olha, parece um Bob Esponja. Parece? Aí o carro está efetuando a curva e você está olhando de frente, ele está vindo na sua direção. Quais são as forças que atuam sobre ele? Peso puxando para baixo, reação normal, perpendicular à superfície, empurrando o objeto para cima, e para não deixá-lo sair da curva, o que você vai ter? A força de atrito fático puxando o objeto para dentro. Resultado, a única força das três que atua sobre a reta do raio, puxando o objeto para o centro da curva, é o atrito. Então o atrito vai ser a própria resultante centrípeta. A normal está sobre a reta do raio? Não. Ela é centrípeta? Não. O peso está na reta do raio? Não. É centrípeta? Não. A única força que é centrípeta nesse caso seria a própria, nesse caso, força de atrito. Tá ok? Aí você pensa, então é assim que eu vou ter que fazer toda vez que for resolver? Você vai desenhar as forças e você vai, a partir do desenho, descobrir quem está na reta do raio. Aquela que está na reta do raio é uma força centrípeta. Tudo bem? Tranquilo? Vocês lembram aquela situação do Globo da Morte? Já foram no circo? Já? Então você já viu como funciona o Globo da Morte, viu? Já ou não? E aí, diga lá, como é que funciona? Fala aí. Você tem uma esfera, não é isso? Dentro tem, presta atenção. Tem uma esfera e dentro fica girando motos, não é?
Antes, o primeiro círculo que eu fui, tinha um Globo da Morte que só tinha uma moto girando. Pô, eu achei uma porra aquilo assim, pô, esse cara é fera, que eu Aí depois, quando eu fiquei mais velho, eu fui para um outro círculo que tinha 4 motos girando. Eu, puta merda, 4 motos girando, o cara tem que ter uma sincronia perfeita ali, né? Porque se uma moto toca na outra, brother, as 4 caem e pô, todo morre. Morre não, né? Mas quebra pescoço, braço, todo morre. Mas é, só isso. Tá, mas a ideia é, vamos lá. Você tem aqui o Globo da Morte. O Globo da Morte também é uma trajetória, uma superfície circular, né? Uma superfície circular. Então vamos ao que interessa. Você tem aqui a circunferência que representa o Globo da Morte. Agora uma coisa importante. Os motociclistas eles ficam girando por dentro, não ficam girando por dentro? Então vamos lá, posso fazer desenhar a moto aqui? Eu não posso. Vocês querem que a moto gire em que sentido? Horário ou anti-horário? Anti-horário, né? Beleza, então vamos lá, anti-horário. Anti-horário fica melhor para desenhar. Então tá aqui o cara na moto, é assim que desenha a moto? Tá aí, ó. Eu vou fazer assim, ó. Eu vou considerar o camarada passando pelo ponto mais baixo, subindo. Ele vai executar o looping do Globo da Morte em que sentido? Horário ou anti-horário? Anti-horário. Beleza? Presta atenção nisso. Ok? Só que vamos fazer assim, ó. Vamos considerar esse camarada em movimento por vários pontos dentro do Globo da Morte. Eu vou considerá-lo no ponto mais baixo. Eu vou considerar aqui, ó, na parede da direita do Globo da Morte, não é isso? Bora fazer assim. Aqui você tem um camarada sentado, segurando o guidão, beleza? Ele está em movimento no sentido anti-horário. No ponto mais alto, desenha aí, ó. Quando ele está no ponto mais alto, ele está de cabeça para baixo. Não está de cabeça para baixo? Sim. Então tá aí, ó. Aqui você vai ter o motociclista. Nesse caso, em movimento com determinado valor de velocidade tangencial, vou pegar o objeto nessa parede da esquerda, a mesma coisa assim que falei para vocês, está aqui o camarada aqui, segurando o guidão, está ainda com determinado valor de velocidade, beleza? E vou fazer o seguinte, eu vou pegar o objeto em uma outra posição. Posso pegar essa posição aqui em cima? Aí, agora pegar o objeto nessa posição aqui, tá ok? Dessa forma aqui está o guidão. Aqui tem um camarada na motocicleta, beleza? Em movimento com determinado valor de velocidade tangente à circunferência, beleza? A pergunta que eu faço é, são quantas posições que eu considerei? 5. Bom, se essa questão está associada à dinâmica do movimento circular, tu sabes que nesse movimento circular tu vai ter força atuando sobre ele, certo? E a pergunta que eu faço é, em cada ponto, quais são as forças que atuam sobre ele? De novo, em cada ponto, quais são as forças que atuam sobre ele? Bom, começa pela primeira. Peso. Tem peso na parada? Tem. Não é assim, sempre tem, fala. Sempre tem, porque todo objeto tem massa, não tem? Peso. Então você vai ter a força peso. Aqui, ó, puxando o objeto para baixo. Aqui, ó, do lado direito, puxando o objeto para baixo. Aqui, ó, puxando o objeto para onde? Para baixo. Aqui, ó, puxando o objeto para baixo. Aqui, ó, puxando o objeto também para onde? Para baixo. Pergunta, nas 5 posições mudou a direção do peso? Não. Agora, ele está em contato com uma superfície, certo? Se está em contato com a superfície, tem reação normal? Tem. Como é que seria a reação normal? Sempre apontando para fora da superfície, formando que ângulo com a superfície? Aí um detalhe importante, a reação normal forma 90 graus com a superfície, não forma? Então não esquece, sempre que a reação normal formar 90 graus com a superfície, ela sempre vai estar sobre a reta do raio. Aí você pensa, mas por que, professor? Porque não esquece, sempre a reta do raio forma que ângulo com a linha de circunferência? 90 graus. Sempre a força normal vai formar 90 graus com a superfície, certo? Então, bicho, sempre ela vai estar atuando sobre a reta do raio. De tal modo que sempre que tem normal, a normal sempre vai ser centrípeta. Ouviram o que eu falei? Quando você tem movimento circular e tem a reação normal atuando na parada, como ela vai estar atuando por cento da circunferência, ela vai ser sempre centrípeta. Correto isso? Aí nesse caso, como é que ficaria normal nesse ponto mais baixo? Empurrando o objeto para onde? Para cima, né? Formando que ângulo com a superfície? 90 graus. Do lado direito, ela empurra para a esquerda, olha aí, ó, sobre a reta do raio. Agora, aqui em cima, ela vai estar atuando sobre a reta do raio, certo ou errado? Está aqui a reta do raio. Ela vai estar apontando para dentro ou para fora da circunferência? Nesse caso, para dentro, e vai estar atuando de novo sobre a reta de quem? Do raio. No ponto mais alto, a normal vai estar atuando sobre a reta do raio, empurrando o objeto para baixo. E aqui do lado esquerdo, a reação normal sobre a reta do raio vai estar apontando para o lado
ao lado direito. Tudo bem? Uma observação para todos. Nas 5 posições, você tem forças centrípetas, não tem? Aí eu pergunto a vocês, na primeira parte, aqui embaixo, quais são as forças que são centrípetas? Normal e peso. Por que o normal e peso são centrípetas? Porque são duas forças que atuam sobre a reta do raio. Nesse ponto mais baixo, como é que seria a resultante centrípeta? Seria normal menos quem? Menos peso. Lembra que a força que puxa para dentro é sempre positiva, a que puxa para fora sempre é negativa. Nesse lado direito, tem o peso que é normal, tem? Mas o peso está sobre a reta do raio? Não. Qual é a única força que está na reta do raio? Reação normal. Então, nesse caso, a resultante centrípeta vai ser a própria força normal. Tudo bem? Aqui, ó, no ponto mais alto. Bora fazer aqui no ponto mais alto. No ponto mais alto, tem peso e normal. As duas estão atuando na reta do raio, não estão? Se elas estão atuando na reta do raio, nesse caso, quem será a resultante centrípeta? Fala aí. Aí, nesse será as duas, né? Só que as duas apontando para dentro corresponderão a forças centrípetas, positivas ou negativas? Positivas. Então vai ser normal somado com quem? Com peso. Tudo bem? Do lado esquerdo, qual é a única força que está atuando sobre a reta do raio? Normal. Então ela vai ser a própria resultante centrípeta, correto? E nessa posição aqui, ó. Aqui em cima, do lado. E agora? A normal é a única força centrípeta? Não. Por que não? Porque dá uma olhada, o peso em relação à reta do raio está inclinado, tá ou não está? Inclinado de um ângulo alfa. E aí, mais uma vez, se a força peso está inclinada em relação à reta do raio, o que tem que fazer com ela? Decompor. Você decompõe em relação à reta do raio, que é o eixo Y, e decompõe em relação ao eixo X, que nesse caso vai ser, tangente à trajetória, não é isso? Perpendicular ao eixo Y. Resumindo, você vai ter que pegar essa força peso e decompor uma parte no eixo X, que é tangente à circunferência, e outra parte no eixo Y, que está, nesse caso, perpendicular à circunferência toda na reta do raio. Aqui você vai ter uma parte da força peso no eixo Y, que você chama de quem? PY, e uma parte da força peso no eixo X, que você chama de PX. A pergunta que eu faço é, o peso é força centrípeta agora? Não. O que é centrípeta? A componente Y do peso. O peso, do jeito que está, não é uma força centrípeta, mas uma de suas componentes é. E que componente é essa? O PY. E aí o detalhe, o PY e a normal estão na reta do raio, puxando o objeto para dentro ou para fora da circunferência? Para dentro. E se está puxando o objeto para dentro, essa nossa força resultante centrípeta vai ser calculada pegando a soma ou a subtração das duas. Nesse caso, a soma. Tá ok? Aí você pensa, toda vez eu vou ter que fazer essa configuração de força, professor? Toda vez não, fala aí. Sempre. Sempre que você tiver qualquer trajetória circular, você desenha as forças que atuam sobre ele e tenta identificar qual daquelas forças está na reta do raio. A força que estiver na reta do raio sempre vai ser uma força centrípeta. Beleza? Formou a ideia na cabeça de vocês? Tem certeza? Absoluto? Então pronto. Alguma coisa muito complicada para se fazer? Não. Beleza? Dá um pause aí, bicho. Quer bugar contigo aí?